Ontem nós começamos a estudar o Salmo de número 30, um salmo de Davi, um salmo muito especial. E nós hoje daremos prosseguimento. Nós ontem percebemos e aprendemos que este salmo tem duas grandes partes. E na primeira parte, Davi, ele apresentou, ele em primeiro lugar, ele disse, eu te exaltarei. E ele apresentou duas razões pessoais, particulares e específicas de sua vida que lhe ocorreram e que lhe motivaram a louvar a Deus. A primeira razão, porque tu me levantaste. Davi estava gravemente enfermo, sobre a cama, no leito, moribundo, prestes a morrer. Mas Deus o levantou, Deus o curou. Por isso ele disse, eu te exaltarei, porque Deus o curou. Em segundo lugar, ele disse, porque tu não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Davi era um homem poderoso, havia muita inveja, muito ciúme, muita gente querendo tomar o seu lugar, inimigos que estavam torcendo, debochando e desejando que, ao invés de melhorar, ele piorasse, seu quadro agravasse e ele viesse a óbito, para rir, para se alegrar ainda mais. Mas Davi diz, Senhor, eu te exaltarei por estas duas razões, porque tu me levantaste, curando-me, e porque o Senhor não permitiu que os meus inimigos rissem de mim. Então, ele compartilha conosco o que foi que ele fez quando ele estava naquele quadro de doença grave, de sofrimento, de dor e de lágrimas. Sabe o que ele fez? Ele disse, clamei a ti. E o que foi que Deus fez? Em primeiro lugar, disse Davi, tu me curaste. Em segundo lugar, disse Davi, tu me tiraste da sepultura. O estado de saúde de Davi era tão grave que ele já se considerava na sepultura. E em terceiro lugar, ele declarou, tu preservaste a minha vida, porque quando Deus quer que uma pessoa viva, não tem enfermidade que tenha o poder de tirá-la da face da terra. Quando Deus quer, ele livra, ele faz a sua obra. Então, Davi convoca a todos os santos, ao povo de Deus, para juntar-se a ele, louvar, cantar louvores ao Senhor. E ele apresenta 4 razões gerais, que são princípios, são verdades que são para todos nós. E as 4 razões para louvarmos e adorarmos a Deus são as seguintes. Primeiro, porque a sua ira, disse Davi, dura só um momento. Deus, quando se ira, ele de fato pesa a sua mão. Quando pecamos, o mal, e somente o mal, acende a ira de Deus. No entanto, ele é tão misericordioso que a sua ira dura só um momento. Essa é a primeira razão para que todos o adoremos e cantemos louvores incessantes ao Senhor, porque a sua ira dura só um momento. Em segundo lugar, disse Davi, porque no seu favor está a vida. Onde a vida está? No favor de Deus, na graça de Deus. Ninguém vive a não ser pela graça, e ninguém tem a vida eterna também a não ser pela graça, pelo favor divino, graça, favor e merecido. Em terceiro lugar, disse Davi, nós devemos louvar a Deus todo o tempo todo, porque o choro pode durar uma noite. É verdade, Deus autoriza, Deus permite choro, que é produto do sofrimento, que é produto da adversidade, da tribulação. Mas este choro tem um tempo por Deus determinado. Esse choro essa noite pode ter 1 mês de duração, 6 meses de duração, até 1 ano. O choro pode durar uma noite, mas o tempo do choro e do sofrimento está delimitado por Deus e restrito. E a 4ª razão é porque o cântico de júbilo, disse Davi, vem de manhã. O dia amanhecerá,
a tribulação passará, a adversidade será superada e suplantada, e a tristeza, e o sofrimento e o choro, eles se encerrarão. Por estas razões, devemos sempre cantar louvores a Deus. É por isso que eu digo, se você está triste, abatido, aí muitos dizem assim, eu não vou ao culto, porque eu estou neste estado. É exatamente por estas razões que você deve ir e não se deixar enfraquecer e abater. Ao contrário, veja aí no Salmo 30 as razões para constantemente louvar a Deus. Davi dá prosseguimento agora na segunda parte deste salmo, dizendo, a partir do versículo de número 6, eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste meu pranto em dança. Tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Nesta segunda parte do Salmo, Davi vai contar para nós como ele estava vivendo antes de ter ficado doente, de ter ficado deitado, prostrado, numa enfermidade tão grave que quase o matou. Em segundo lugar, Davi admite, essa foi a compreensão dele, que ele compartilha conosco. A Bíblia não afirma que toda enfermidade é um castigo de Deus, não. Mas, de fato, uma das maneiras de Deus revelar a sua ira quando pecamos, quando nos afastamos, quando nos rebelamos, quando nós entristecemos o espírito, fazendo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, é a enfermidade. Deus pode sim mandar uma enfermidade e assim revelar a sua ira, pois Davi compartilha conosco a sua história. Antes de Deus pesar a mão e ele adoecer e parar na cama a ponto de quase morrer, como ele estava vivendo? Ele disse, eu, porém, dizia na minha prosperidade. Deus abençoou ricamente Davi. Davi prosperou. Davi construiu um palácio para si. Davi, ele obteve grandes vitórias. Ele obteve grandes conquistas. Ele conseguiu pacificar, unificar o seu reino. Uma época áurea, só superada pelo reino de Salomão, cujo reinado ainda foi mais próspero do que o do próprio Davi. Mas foi um momento de sucesso, de êxito, de bem-estar em todos os sentidos, de saúde, familiar. E ele, na sua prosperidade, sabe o que Davi disse? Jamais serei abalado. Arrogância, presunção, o poder lhe subiu à cabeça, tudo estava indo bem, de vento em popa, e ele se tornou arrogante, autossuficiente, ele se julgou inatingível, inabalável, e na sua prosperidade, ao invés de agradecer a Deus e de ser fiel para com aquele que o fez prosperar, porque tudo vem de Deus, Davi, na sua imaturidade espiritual e na sua arrogância, diante do êxito que lhe subiu à cabeça, ele declarou, jamais serei abalado. Que tristeza! Isso também ocorre hoje com muita gente que prospera e que se acha, e que se ufana,
e que se ensoberbece e, por isso, diz asneiras que jamais deveria dizer, atribuindo a si mesmo as suas conquistas, sem dar a Deus toda a honra e toda a glória. No entanto, ele disse: Tu, Senhor, nesse momento de vaidade e de insanidade espiritual da minha parte, Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Agora Davi entende que a montanha dele, linguagem metafórica para dizer, ele estava numa montanha inabalável, na prosperidade, firme, forte, êxito. E agora ele entende que todo aquele bem-estar era pelo favor de Deus, que na época ele não percebeu devido à sua arrogância. Então ele disse: apenas escondeste o rosto. E fiquei perturbado. Sim, Deus, na sua ira, manifestou-se contra as atitudes de Davi. Deus apenas escondeu o rosto, apenas isso. Nós somos tão fracos e tão frágeis e tão vulneráveis que apenas o esconder do rosto de Deus faz com que nós fiquemos perturbados. Então, Davi adoeceu gravemente, foi para a cama, lá estava abatido, prestes a morrer. E aí o que ele fez? Senhor, a ti clamei, e ao Senhor supliquei, como ele já tinha dito para nós no versículo 2, quando ele disse: ó Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me curaste. E naquela oração que ele pediu cura, Davi, então, ele fez as seguintes argumentações com Deus: Senhor, que proveito haverá no derramar do meu sangue se eu morrer? E se eu descer a cova, qual será o proveito? Acaso o pó, porque ao morrer meu corpo entrará em estado de decomposição e eu virarei pó e voltarei para o pó? Acaso o pó te louvará? Ele pergunta. Ou o pó proclamará a tua verdade? É como se ele estivesse dizendo: Senhor, o que tu ganharás? O que tu lucrarás com a minha morte? Tu não lucrarás nada e ainda perderás um adorador. Foi a argumentação de Davi. E eu creio que ele fez isso com todo temor e tremor, não com leviandade ou falta de respeito para com Deus. Então ele orou: Senhor, ouve e tem compaixão de mim. Ele pediu misericórdia na sua enfermidade. Ó Senhor, sê o meu auxílio, me ajuda, me socorre, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui prostrado nessa cama, meus inimigos estão torcendo para que eu morra, para que eles vibrem. Então ele compartilha que Deus o curou, e ao curá-lo, o que Deus fez? Converteste meu pranto em dança. Davi estava na cama, prostrado, sofrendo, chorando. E o que Deus fez? Deus converteu o pranto dele, transformou o pranto dele em dança. A dança de alegria, do regozijo, da celebração. O que Deus fez? Tiraste meu pano de saco. Os judeus, para externar para as pessoas o estado interior, eles se vestiam de pano de saco. Muita gente hoje, para tentar ocultar a sua depressão, o seu abatimento, se produz, se veste muito bem, se enfeita muito. Na cultura judaica, para que as pessoas vissem como eu estou por dentro, elas se vestiam de pano de saco, para que vissem, vejam o meu vestuário externo por fora, para entender como é que eu estou por dentro, abatido, muito abatido. E disse Davi: tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria. Vestes de alegria, vestes de celebração, de contentamento. Foi o que Deus fez ao curá-lo e ao levantá-lo do leito. Para quê? Para que eu te cante louvores e não me cale. Davi entendeu
que a partir dali, todo o êxito, todo o sucesso, toda a bênção, toda a prosperidade que Deus lhe desse, não iria mais envaidecer, ensoberbecer seu coração, para que ele se autoexaltasse. Ele entendeu que Deus permitiu e mandou tudo isso na vida dele, exatamente para que ele cantasse louvores a Deus e nunca mais se calasse, pregasse a palavra: Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Assim, nós podemos e devemos aprender as lições. Davi precisou ficar doente. Ele precisou receber esta disciplina divina para entender que todas as bênçãos de Deus é para produzir em nós gratidão, humildade, reconhecimento e fidelidade, e não o inverso, autossuficiência, arrogância e jactância. Assim, eu convido você a pensar que a maior de todas as bênçãos que Deus nos deu foi Jesus Cristo crucificado. Ele enviou seu Filho. Ele é o dom de Deus, o maior de todos os dons. O que quer que Deus me negue, o que quer que Deus te negue, se Deus não nos ouvir nos nossos pleitos, nos nossos clamores, nas nossas petições, o fato de que Ele nos deu o seu Filho amado para ser o nosso Salvador e Redentor, para nos dar a vida eterna, Ele nos deu o maior, o que há de maior e de melhor. Não tem dádiva que supere a dádiva do Filho de Deus, porque por Jesus Cristo somos salvos pela graça, por meio da fé. Eu oro para que Ele te abençoe, rica e abundantemente.